Primeiro, então, boa tarde mais uma vez a todos que estão aqui, né? E lembrar, né, que esse programa Reverberações e Reinvenções Docentes, né, em primeiro lugar, ele se apresenta como um espaço de conversa, né? Ele é um espaço para que a gente possa estabelecer um canal, né, de comunicação nesse nosso grande universo que é a Universidade de Caxias do Sul, e a gente amarrar, não é, todas as áreas de conhecimento que também constituem essa instituição. Tá? E aí, eu e a professora Nilva, né, nos propomos a puxar uma conversa, né, com vocês, que está ligada a esses aspectos, né, das relações do cognitivo e do afetivo nas práticas docentes, mas não só, né? Compreender um pouquinho mais, né, de como isso impacta, né, as nossas vidas, né, de docentes e de pessoas, né, no convívio que nós estamos nesse contexto e contingência que nós vivemos, né? Eu vou apresentar rapidamente a professora Nilva, né, que ela é muito conhecida aqui dentro da instituição, né, não tanto quanto eu, né, que venho lá do Campus 8, né, mas a Nilva, ela é originária da área de enfermagem, né, ela fez a licenciatura na enfermagem, ela é especialista em saúde pública, em gestão de liderança universitária, fez o mestrado na Universidade de São Carlos, em educação, né, estudando ensino superior em prevenção de problemas de saúde. E o doutorado da nossa professora Nilva também é em enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande, não, Federal de São Paulo, né, isso, onde estudou metacognição no ensino da saúde, né, aprofundando nos estudos de cognição. Ela foi pró-reitora da graduação de 2006 a 2010, né, e atua na formação de professores há 20 anos, tendo coordenado o NPU, né, que era o Núcleo de Pedagogia Universitária, por 6 anos. Atualmente coordena o NAPED da Saúde e integra o Núcleo. É isso? É isso, é isso. Até por isso, né, por causa dessas nossas trajetórias, é que nós não temos nenhuma pretensão de esgotar esse tema tão complexo, né, Daniel? E vamos precisar da colaboração. Eu vi que tem um monte de psicólogo aqui na nossa roda, e vai ser muito importante a gente estar dividindo com vocês. Eu vou falar um pouquinho do nosso colega Daniel, tá? Vou apresentá-lo, então. Quando eu conversei com ele sobre quem ele era, né, ele me disse que a trajetória dele é de percurso não tão acadêmico. Mas todos nós, quando chegamos na universidade para sermos professores, nós começamos o percurso acadêmico fora da universidade, né, nos tornando bons profissionais. Então, ele começa fora da universidade, desde muito cedo, em 1976, ele começa trabalhando em escritórios de arquitetura em Porto Alegre e Brasília. Ele tem formação em arquitetura e urbanismo, formou-se na Unicinos em 1988. E de 90 a 98, ele passou na Europa, 3 anos em Portugal e Lisboa e mais 5 anos na Alemanha. Não é pouca trajetória, não, é muita trajetória, né? Lá ele trabalhou com projetos, gestão de projetos, direção de obras, né, em várias cidades. Ele fez estudos de mestrado na URGS, em engenharia da URGS, na área de sustentabilidade, mas acabou não concluindo naquela época, né? Fez projetos para a Secretaria de Estado de Habitação, prefeituras, associadas ao Honorie. É um núcleo da arquitetura, mas que eu não sei explicar direito o que é. Tá? Ele teve orientação naquela ocasião do Miguel Sáter. Sempre teve escritório de arquitetura, né, chamava Vazio Serviços de Arquitetura, e hoje é professor, desde 2000, dos cursos de arquitetura. Tá? Ele começou na Fevale e depois passou para a Universidade de Caxias do Sul. Ele tem especialização em educação em nível superior, fez na nossa UX, né, e hoje ele é membro do Sinted no PRO, desde 2018, integra esse importante núcleo na universidade. Tem banca de mestrado já prevista, né,
em História, né, para o dia 5/8 agora, tá? Tá trabalhando com Banhaus, uma história de pedagogias perdidas. E é até por conta disso que ele se desafiou, né, e me convidou para estar junto nesse momento falando de relações que não são nada simples e que são bastante complexas, tá? E que eu espero a contribuição de cada um, colocando os seus afetos e as suas experiências. Sejam bem-vindos, todos. Obrigado pela presença, gente. A gente sabe que vivemos, né, tempos, como eu sempre falo para os meus colegas, lá em Bento ou em Caxias, né, vivemos absolutamente tempos bicudos, no mínimo isso, né, tempos difíceis ou não é? Mas completamente distintos do que a gente imaginava viver. Há pouco alguém aqui na conversa inicial falava, devíamos ter deletado esse ano e pular adiante, né? Estamos todos dentro da mesma condição, dentro da mesma situação, né? De muitas incertezas, né? Muitas perguntas, muitos reposicionamentos possíveis, né? E dentro dessa dimensão é que esse projeto Reverberações e Reinvenções, ele surge dentro do Sinted, Núcleo, numa expectativa de criar um espaço de conversa, de amarração de todos os diferentes modos de pensar dentro de uma universidade do tamanho da UX. Essa possibilidade, né, é que pode nos criar novos caminhos, né? Interessante lembrar, não é? Aqui eu estou trazendo um ideograma chinês, né? Não é a minha especialidade, línguas asiáticas, né? Mas o pessoal brinca, né? E diz que o ideograma chinês, não é, como uma cultura asiática encerra diferenças e ambiguidades dentro dos seus termos, né? Ele traz, né, nessa dimensão uma condição muito interessante, né? Que ele possibilita, né, que eu visualize num deles, não é, a palavra perigo e no outro, né, oportunidade, né? Então, para eles, crise é a mesma coisa que perigo e oportunidade, encerra uma mesma condição, né? Isso para nós é um ponto de partida e também muito interessante a gente lembrar, não é? Porque em geral nós acabamos ficando muito nessa condição, não é? Aqui à esquerda, que na verdade é o ideograma mais simplificado que eles trazem, né? E a gente esquece muitas vezes das oportunidades que se criam, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, inicialmente, para contextualizar essa condição, né, do que vem a ser essa dimensão, assim, né? É claro que quase todas as revoluções, né, ou as grandes revoluções que nós tivemos, desde a primeira delas, que foi a revolução provocada pela máquina a vapor, não é? Ela sempre causou muitos movimentos sociais, né, e muitas vezes estragos, certo? Mas a gente percebe que hoje em dia a gente deve avançar tecnologicamente minimizando esses estragos. Então, a dimensão da base humanista, ela se torna muito importante, né? Estamos lançando umas pequenas premissas para a gente criar o contexto, né, das nossas falas, certo? Lembrando que isso aqui tudo é uma fala, né, gente? Então, e estamos todos em ambientes de professores, que seguramente tem muito conteúdo para inserir em tudo, né? A gente pode interromper e abrir falas e conversas paralelas o tempo todo, né? Então, como é que a gente vai modelar a nossa cognição para esses papéis que estão se montando, né? Quais são os papéis do futuro? Qual é a nossa cognição hoje? E como é que nós vamos lidar com a tecnologia? Sempre a pergunta, né? A tecnologia está nos empurrando a agirmos de outra maneira, né? Mas como é que nós vamos nos colocar em relação a ela? Nós vamos ser servos ou seremos senhores desse processo, né? Ou seremos superados pelos algoritmos, né? Aí que está nosso posicionamento hoje, nossa parte da nossa crise, né? Mas parte da nossa crise está muito ligada a aspectos, né, da nossa própria identidade, né? Como é que nós nos colocamos, né, dentro desse processo? A condição da perda de si, né, a percepção de nós mesmos frente à percepção do real papel da tecnologia, né, é um modelo extremamente importante para a gente conseguir constituir
novos modelos de aprendizado cognitivo, afetivo, psicomotor, né? E aí que está o grande e importante nicho, provavelmente, né, para a educação, a gente conseguir criar uma condição de unidade, né, adequada para criar novos modelos de aprendizado e novos modelos de percepção e novas construções de nós mesmos, de nossa identidade. Né? Claro que temos problemas adicionais, né, na nossa condição, né, nossa condição geográfica, nossa condição, subcondição de acesso a tecnologias, né, nossa condição brasileira, latino-americana, né, a nossa condição terceiro-mundista, a nossa condição de papel secundário nas geopolíticas internacionais, né, quer dizer, nós temos que formatar o nosso modelo de fazer, né, o nosso modelo de ser, o nosso modelo de nos integrarmos a essas provocações tecnológicas. Né. Dentro disso, né, tem uma educação que é muito importante, né, para a gente enfrentar tudo isso aqui assim, não é? Que é, obviamente, a gente tem que perceber a volatilidade, né, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade que estão presentes no nosso contemporâneo. Né? Isso aqui, na verdade, a VUCA, né, já apareceu no século passado, então isso parece uma coisa antiga, mas ela é absolutamente presente no momento que a gente está vivendo, né, nesse momento de crise forte. Né? Então, é claro, né, essa relação, né, que é um pouco do que a gente vai falar agora, né, está relacionada com como a gente vai lidar, né, com a tecnologia, né, frente às dimensões de aprendizado cognitivo, afetivo, psicomotor. Né? Bom, aí eu vou colocar essa imagem aqui, né, que traz um pouco essa dimensão. Claro que a gente está falando de um modelo, né, gente? Né? A gente está falando de um modelo que é a tal da taxonomia de Bloom, né? Certo? É um modelo bastante corrente, né? Nós, no próprio Sinted, utilizamos ele, né, para conversar com professores em outras oportunidades, etc., né, em várias áreas, né, conseguem compreender ele muito melhor do que eu, né? Mas é importante a gente lembrar, né, as dimensões, né, primárias dele, né? E o forte papel, né, que essa dimensão do cognitivo, né, ela exerce no nosso contemporâneo, né? A nossa condição da mente, o que eu penso, né, condicionaram todo um pensamento de revolução de processo evolutivo, né, o cartesianismo, né, todos os processos positivistas mais lineares, né, absolutamente necessários para que a gente superasse, né, outros momentos mais difíceis no longo processo civilizatório, né, eles se pautaram muito nessa dimensão aqui, né. É claro que nós estamos falando dessa condição, né, do cognitivo, né, que vão exatamente nessa dimensão do pensamento, né. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, não é, trazer um pouco de luz para cá, não é, essa dimensão dos afetos, né, como é que a gente vive os nossos sentimentos, os nossos valores, né. E aí a gente arrisca, né, a dizer que, na verdade, a gente está numa tríade, né, que é muito conhecida por todo mundo, né, a gente pode falar, assim, que essa tríade, né, ela está relacionada à nossa percepção humana, né, de corpo, mente e espírito, né, e a dimensão afetiva, né, ela poderia ser comparada à dimensão espiritual, né. É preciso a gente talvez revisar os conceitos que nós temos do que é espiritualidade, né, também para o Ocidente, para o Oriente, né, o que é espiritualidade no contemporâneo, né, a desassociação talvez dos aspectos mais religiosos, né, acho que são importantes, quer dizer, a necessidade de um reposicionamento em todos esses aspectos, né, e aqui a gente está falando, né, do que eu sinto, né, como é que eu me coloco dentro daquilo que eu faço, né, porque o que eu faço está aqui, né, essa dimensão do psicomotor que a gente fala é a relação da presença do corpo, porque a primeira presença que eu
percebo, né, como ser, né, eu tenho um corpo, né, e aí depois, como é que eu junto isso? Mas é através dele que eu faço as coisas acontecerem, é através dele que eu me insiro na sociedade, né, que eu me coloco em ação, né, o corpo me permite esse movimento, né, eu tô vivendo dentro da sociedade através do corpo, né, mas eu preciso de ampliar a percepção da relação desses três aspectos, né? Então, continuamos numa pauta, não é à toa que nessa representação cognitiva ele está no lado de cima, né? Quer dizer, sempre parece que tem que ser um elemento de destaque, é o ponto de partida, não é? Como eu penso, né? Penso, logo existo e assim vai, não é? Todo pensamento, né, que nos moveu enquanto processo civilizacional está aqui, né? Agora, né, o que importa para nós hoje é conseguirmos perceber as demais dimensões dessa tríade e fazer com que essa roda possa girar de forma mais eficiente, né? Ou de que nós possamos nos sustentar num tripé mais estável, né? Digamos que seja alguma coisa assim, nesse sentido. Daniel, só segura um pouquinho aqui, eu quero só explorar uma coisa dessa imagem, aqui, né? Mesmo que os estudos da cognição humana, eles tenham ganhado relevância, especialmente no final do século passado e agora, com relação a aspectos da aprendizagem, quanto mais se estudou a cognição humana, mais se descobriu que é impossível dissociá-la das emoções. Então, é quase um consenso de que as emoções, elas afetam a aprendizagem, afetam diretamente a inteligência. Então, os estudos da cognição, embora eles tenham precedido, e aí nós falamos assim de uma época em que se hipervalorizou, por exemplo, os testes de QI, tentando medir inteligência, né, como se ela fosse algo concreto e não abstrato, mesmo que tivesse sido começado aí, depois se reconheceu, a ponto de hoje se pensar que uma aprendizagem efetiva, ela só acontece na interrelação entre essas três dimensões, uma interrelação muito bem equilibrada entre essas três dimensões. E essa figura, ela é legal, assim, interessante, porque se a gente olhar ali, ó, se eu pensar, ou se eu valorizar o cognitivo apenas, eu estou falando de conhecimento, de construção de conhecimento na mente, né? Se eu pegar o cognitivo e relacionar com o afetivo, eu vou ter algo eficiente, mas tradicional ainda, né? Se eu pegar o cognitivo e trabalhar só cognitivo e psicomotor, eu vou ter um conhecimento do tipo prateleira. Se eu trabalhar com afetivo e psicomotor, sem conteúdo, então é aquela conversa que também não nos leva a nada, fica aquilo que a gente chama de oba-oba, de blá blá blá, né? Metaforicamente falando. Então é na interrelação dessas três dimensões que a gente pode ter um aprendizado efetivo e acelerado. E aí, ao invés de indicar um livro agora, eu indicaria um filme para todos nós professores assistirmos. E ele me fez perceber a força do afetivo na aprendizagem, que é Como Estrelas na Terra, né? Que é um livro, que é um filme que retrata a história de um menino que era considerado até como deficiente pelos seus professores, até encontrar um professor que perceba, que preste atenção no componente emocional, no componente afetivo, né, desta criança. E aí, toda a história da criança, ela é refeita em pouco tempo. Então, quando ele fala aqui, que quando se olha as três dimensões, esse aprendizado fica efetivo, né, e acelerado, aquele filme mostra muito isso. Ele realmente fica efetivo e acelerado. Então, ele começa a acontecer numa outra dimensão e com uma rapidez muito grande. Porque é evidente, né? E aí vem os psicólogos que nos ajudem, né? Mas eu tirei isso do Henry Wallon, é assim que se vê, que se fala, psicólogas, é um psicólogo, né? Sim, Wallon. Como? Wallon? Eu sempre aprendi Wallon. Sim, Wallon, porque vocês estudam mais do que ele, né? Que a afetividade, ela está ligada ao afeto, e nos afeta, e nos permite ser afetados, e afetar os outros, né? Então, eu achei que essa colocação dele mostra bem isso aqui. Então, se eu sou um professor que não enxergo isto, eu não estou usando habilidades cognitivas fundamentais do tipo percepção, atenção,
que são habilidades cognitivas superiores, então estou falando de cognição, se eu não desenvolver a parte efetiva, eu não uso essas habilidades cognitivas para perceber o outro e a sua dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Perceber o outro e a sua necessidade. Então, nós não podemos mais, né, fazer uma sala de aula, seja por tecnologia ou seja presencial, né, sem levar em conta essas 3 dimensões. Aí a gente pode dizer, bom, mas então, se a emoção, o afetivo, está ligado ao que nos afeta também, nós também temos que ser cuidados nessa dimensão, evidentemente. Então, nós somos um núcleo de formação de professores, nós temos que cuidar esta questão, né, nos nossos pares, quando olhamos os processos de formação. Mas, teoricamente, nós também lidamos melhor com isso por termos mais experiência de vida, né, por termos vivido mais. Então, a gente tem um compromisso maior de prestar atenção no outro que está num processo de vida que é muito anterior ao nosso. Então, eu acho que essa figura é bem simbólica, assim, daquilo que eu acredito pela minha experiência, né, como docente esses anos todos. Posso fazer um comentário? Deve. Claro. Tudo bem, gente, eu sou a Aline, sou professora da Sociologia, mas também ministro Antropologia e Ciências Políticas, e queria agradecer pelo espaço, inclusive porque hoje faz 4 anos que eu passei no concurso da UX. Olha! Meus amigos me lembraram, porque eu pesquiso migrações, e a gente estava num evento em São Paulo, no Fórum Mundial das Migrações, quando saiu o resultado. Então, para mim, é bem importante estar aqui. E eu queria só sugerir um texto, que é de uma antropóloga, eu vou colocar aqui no chat, que o nome é Ser Afetado, que ela é da Jeanne Favretti Saada, é uma antropóloga, acho que é francesa. Obrigada, Daniel. Obrigada, Nilda. E ela fala sobre a inserção na pesquisa na antropologia, né, que é a pesquisa, né, que o pessoal das humanidades também tem essa experiência, o pessoal da saúde pública também, e mesmo da arquitetura, com esse tipo de pesquisa, né, com grupos, né, e ela fala muito sobre essa dimensão do ser afetado, de como a gente precisa ser afetado para, de fato, a gente estar se colocando, né, naquele espaço e entendendo, né, a complexidade. Então, eu vou colocar o link aqui no chat, tá bom? Maravilha. Obrigado, Aline. Assim, gente, como nós falamos no início, né, esse aqui é um espaço de conversa, né, a ideia é fazer a UX conversar, e fazer todas as áreas de conhecimento se enxergarem, né. Eu acho que esse é um espaço fantástico, assim, que a gente tem nas mãos e precisa explorar, né. Bom, enfim, né, eu acho que a professora Nilva colocou muito bem, né, essas interfaces entre essas 3 dimensões, né, que é esse movimento que é a nossa preocupação um pouco, né, de chamar a atenção. E bem claro, né, na verdade, assim, eu trabalho em disciplinas de projeto nos cursos de arquitetura, e aqui em Caxias e Bento, né, essa dimensão, né, do afetivo, para nós, ela é muito forte, né, porque a gente interage muito diretamente com os alunos, né, nós jogamos sempre problemas para eles, todo semestre, né, e depois vamos parametrizando eles, na verdade, com informações que possibilitem eles acharem os caminhos, né? Então, obrigatoriamente, a gente chega muito próximo deles, né? O Donald Schoen, que é um estudioso também na área de educação, ele passou bom tempo estudando os cursos de arquitetura também, né, nessa dimensão da interação, né? E chama sempre muito a atenção, porque da forma como a gente aborda o aluno, a gente obtém resultados, né? Então, essa proximidade, dessa dimensão do afeto, a gente percebe muito, assim, né? Como a gente consegue aproximação, né? E eu sou um curioso, né? Metido em tudo que é área um pouquinho, assim, né, na verdade, e o meu estudo que eu estou fazendo agora, que eu estou finalizando, já estou com a banca marcada, finalmente, lá no mestrado, né, é sobre pedagogia histórica, né, de uma escola
que surge lá em 1919, né, mas ela tem pressupostos que são extremamente atuais, né, e essa dimensão do afetivo, ela permeava N atividades dessa escola, né, que eu não vou nomear todas elas, né, mas para o olhar externo da época, né, chegou a caracterizar alguns julgamentos, não é, mais duros, né, de que seria quase uma seita, não é, de tão próximos que a relação de professores e alunos acontecia, ao contrário do que era tradicional na época, obviamente, né, imagine a época que aquilo se cria, né, tu estabelecer uma relação horizontal já era um problema de Ministério de Educação, né, então, imagine essa situação. Então, é muito interessante como é que eles conseguem um resultado a nível de produtos excelente, criando uma pauta completamente diferenciada na época, que tem muito a ver com todos esses aspectos aqui, não é? Quando eles falam do psicomotor, não é? Eles fazem os alunos, de fato, mexer com o corpo, não é? Em aulas, não é? Tem umas professoras da época que são muito interessantes da gente estudar, que faziam atividades corporais, né, físicas com os alunos, né, e a gente brincou um pouco com os professores em fevereiro, lá no Campus 8, né, botar os professores a se movimentarem um pouco, né, entrando um pouco na dimensão desse psicomotor e do afetivo, né, que nós não somos muito habituados a lidar, né, a gente fica muito nessa dimensão aqui, né, e parece que a gente se basta, né, e ela bastava a nós até pouco tempo, né, agora nesse contexto de contingência que a gente está vivendo hoje, né, todo mundo começa a perceber que existem outras necessidades, né. Aqui assim, deixa eu botar, peraí só um pouquinho. Bom, aqui alguns detalhamentos só para a gente tentar compreender de uma forma um pouco mais precisa, né, como a gente gosta, assim, né, o que está envolvido, né, nessa dimensão do afetivo, né, principalmente, acho que eu vou ter que voltar aqui, desculpem, né, não, tá certo, vou voltar aqui. Principalmente aspectos, né, de sensibilização, né, acolhimento, gradação de valor e presença, não é? É muito de presença, né, ou tu tá presente, né, na condição de aprendizado, ou você não está, não é? Então, essa condição, ela tá vinculada a essa dimensão afetiva, né? Como é que a gente valida, como é que a gente valoriza, não é? Como é que a gente recebe, né? Como é que eu organizo, na verdade, conceitos de valor, certo? Né? Aí as psicólogas que estão aqui na tela vão poder me ajudar mais, talvez, né? Mas todo o processo de internalização de valores, né? Tá nessa dimensão do reconhecimento de nós mesmos, né? E aí que está a importância disso, né? E lembrando de novo, né, poderia dizer, né, essa é a nossa dimensão espiritual, como a gente falava antes, né? A nossa tríade de sustentação, né? É claro que, né, para a gente puxar aqui os outros dois, né, o cognitivo como é a nossa pauta, né, que nos sustenta, vamos dizer, de uma forma maior, não é, nos nossos domínios e processos de aprendizagem, né, a dimensão mental, né, que envolve todas as questões, assim, de memorização, de procedimento, de construção de padrões, conceitos, né, compreensão, aplicação, análise, síntese, né, avaliação, né, como nós ordenamos os nossos processos mentais, né. E depois, claro, o psicomotor, que é a manifestação desses dois, né? Como é que eu me coloco, né? A Nilva estava há pouco falando que ela não consegue conversar sem mexer os braços das mãos, né? O que é uma crise para nós todos, né? Porque nós nas aulas fazemos isso o tempo todo, né? E agora nós temos que ficar nessa câmerazinha, não é? Em que nós temos um enquadramento aqui assim, né? Não é assim, Marliva? Né? E aí a nossa condição de manifestação, vamos dizer, 80% da nossa comunicação não aparece, né?
Então, o nosso corpo é algo inteiro, ele é a nossa manifestação, né? Ele é a nossa expressão, né? É como nós colocamos as coisas em ação, né? É assim que a gente funciona. Então, todas essas respostas, né? Elas são uma síntese dos dois anteriores, né? Mas elas vão aparecer, né? Na forma como nós nos apresentamos fisicamente, né? Bom, aí, né, claro que nós temos alguns problemas, né? Por que a gente não consegue lidar com essa condição do afetivo, né? Onde é que ela foi parar, né, esses anos todos, né? Como a tecnologia, né, os processos de revolução, né, dizemos que estamos na quarta revolução, né, industrial, né? Mas desde a primeira, o que foi acontecendo gradativamente, né? E por que quando a gente fala do afetivo, né, nós temos uma dificuldade até de aceitar a compreensão disso, né? Como se fosse algo de menor importância, né? Como se fosse algo que já está alijado dos nossos processos, né? Ou secundário. Secundários, quer dizer, não damos muita importância, não é? Toda a nossa construção de conhecimento, ela foi para outro lado, né? Aí eu peguei um pouquinho, né? Tem o pessoal da antropologia, né? Que está aí, né? Talvez vai poder ajudar um pouco, né? A Aline, né? A Aline que é da antropologia, né? O Le Breton, que eu gosto muito, né, para trazer um pouco dessa dimensão, né, da nossa crise contemporânea. É um desses tantos, né, eu acho que ele fala muito bem, assim, não é, de onde é que está, não é, tem um livrinho dele que é o Desaparecer de Si Mesmo, né, que é muito bom, assim, né, ele enumera N aspectos, né, dessa crise em nós, né, como é que nós nos colocamos, né, e é muito interessante, então, ele coloca aqui um pouquinho, eu peguei alguns extratos, né, vocês podem acompanhar um pouco, né, porque a gente vive numa pressão, né, e essa pressão, ela nos exige muito flexibilidade, urgência, né, agilidade, a gente vive num mundo competitivo da eficácia, né, essa condição, não é, cria uma enorme barreira para sermos nós mesmos, né, porque nós estamos nos vendendo, né, como um produto continuamente, né, é uma condição do contemporâneo, sempre temos que estar à altura dos acontecimentos, né, como diz Breton, né, e a gente sabe muito bem o que é isso, né, então, a gente tem que estar se constituindo e construindo permanentemente para dar algum sentido na vida, né. Então, essa condição do afetivo, que faz parte de um processo de individuação, né, ele acaba ficando, não é secundário, né? Como a Nilva disse, né, a própria dimensão do afetivo, ele se torna secundário, mas todo o processo de individuação é que é secundário, né? Nós não participamos, na verdade, dessa condição, né? Então, ser exatamente o que a gente não é, parece muito difícil, não é? A gente sempre fica desconfiado, será que nós somos mesmo nós mesmos, né? Quando nós nos apresentamos em grupo, né? Quando nós damos aula, quando nós desenvolvemos nossos projetos, né? O quanto tem de verdade nisso, né? Então, isso é uma condição que todos nós estamos imersos, não é uma pergunta de um indivíduo, né? É uma pergunta de um contemporâneo, né? É uma coisa que é evidente, assim, né? Então, a condição de bastar a si mesmo, né, não é um dado evidente, né, e realmente tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, né, nós temos dificuldade, né, muitos têm dificuldade, né, de reconhecer essa condição. Então, essa é uma abordagem que a gente coloca assim como arrancada, né, tipo, onde é que está a crise do afetivo, né, está em nós, né. Não sei se os antropólogos e os psicólogos aqui de plantão podem contribuir com essa fala de um arquiteto e de uma enfermeira, né, Nilva? Daniel, eu acho que... Boa tarde para quem eu não cumprimentei ainda, né? Daniel, acho que tu coloca essa questão da afetividade que está em nós mesmos, com certeza, né? Porque a minha afetividade vai interferir na minha relação com o outro, né? Então, eu tenho que estar preocupado com essa questão de como eu estou. E se a gente for falar na questão da docência, isso é fundamental, né?
estarmos atentos a isso, né, nossa afetividade. Eu também, como entrar no comentário, esse filme que a Nilva trouxe, pelo menos 2 alunas fizeram seu trabalho de conclusão de curso baseado nisso, para explorar o assunto da dislexia, né, que era o que o menino tinha, né, e a figura desse professor tão encantador, né, que resgata. Então, temos, né, na arte e na vida tantos exemplos, mas parece que às vezes não conseguem entrar, né, no nosso dia a dia. E a propósito desse momento, assim, eu fiquei lembrando também de um livro, em plena época aí dos estudos do HIV/AIDS, né, que falava que agora qualquer semelhança é mera coincidência, estamos de novo com um vírus na nossa frente, que dizia que infecta e afeta. Exatamente o que vocês trouxeram, né, um jogo de palavras, de que não só no sentido biológico, molecular, etc., né, mas na relação, né, por causa da questão do sexualmente transmissível, etc., né. Então, passado aí tantos anos, né, 40 praticamente, e começa de novo a mesma história, né, e que estamos de novo, né, infectados e afetados, né, por esse assunto. E é claro que a sala de aula virou uma repercussão de tudo isso, né. Isso aí. Quer que ia falar que eu... Silvana, quer completar? Eu vi que tu abriu o microfone. Não. Não, quando o Daniel me convidou para estar aqui, né, eu pensei, nossa, mas eu acho que eu valorizo mais a cognição, talvez por estudar cognição, metacognição, né, e aí quando eu comecei a ler as palavras que estão ligadas à questão do afeto, eu disse, não, eu acho que eu tenho afetividade de alguma forma, acho que desenvolvi isso, né, sem mesmo ser uma estudiosa. Aí tem algumas coisas, assim, que eu disse, olha que coisa mais linda que eu quero partilhar com vocês. Veja bem, ó, o Gadot, vários estudiosos, eles dizem, não nessas palavras, mas o significado, né, que o afeto, sem afeto, eu não consigo estabelecer uma relação de confiança, e nem de respeito e nem de admiração. Então, o afeto nos afeta, né, afeta os demais, e sem ele eu não construo uma relação desse tipo. Agora eu pergunto, o que a gente aprende numa relação, ou num processo de ensinar e de aprender, onde não existe respeito, onde não existe admiração, onde não existe confiança, onde não exista um pouco de entrega, né? Então, é verdade, se a gente não der bola para isso, será que a aprendizagem vai acontecer de forma efetiva e rápida e acelerada, né? Quantas vezes, aí a gente começa a se perguntar, quantas vezes eu parei diante de um aluno com dificuldade de aprendizagem e tentei entender o que eu estava afetando naquele momento, né? Ou, enfim, que história de vida ele tem, que entendimento ele tem das relações humanas, a ponto de agir desta ou daquela forma, né? Então, se a gente esquece isso, a aprendizagem, ela realmente não tem como acontecer com a potência que ela poderia. Nós estamos falando que não aconteceria, porque algum grau de aprendizagem vai acontecer, mas a potência, né? E aí a gente faz uma brincadeira com a nossa memória, vamos voltar para a cognição. Se eu pedisse para todos nós, lembrem de alguma coisa que foi marcante para você na sua trajetória de estudante, dificilmente você deixa de encontrar o professor afetivo nela, né? Então, se foi importante eu guardar aquela pessoa pela sua afetividade na minha história de vida, eu poderia ter isso como lição para perceber o quanto isso é importante nas histórias de vida que eu estou influenciando agora por estar como professor. E constituindo profissionais, que é uma coisa bastante séria, porque eles também terão os seus afetos, os seus desafetos, né? Enfim, também afetarão muita gente no contexto da sociedade onde eles vão se inserir. Então, que bom que a gente retoma para isso, para se perceber também como professor, e para perceber, poxa, como afeta a memória essa questão das emoções, né, o afeto, enfim, a relação, o respeito, a admiração, onde nós temos que nos alimentar para sermos professores que realmente possam produzir emoções que sejam boas e favoráveis à aprendizagem, né? Que não é muito simples. Porque quando a gente vê aquelas 3 bolinhas, elas parecem muito delimitadas e parecem também muito simples.
Só que, na verdade, cada uma delas tem 1 milhão de variáveis associadas. E essas variáveis, como o nome diz, elas não são fixas. Então, elas estão interrelacionadas. Quando eu mexo em qualquer uma delas, nesse contexto, eu mexo com toda a estrutura. É por isso que a gente diz, bom, são dimensões que são inseparáveis, né? Porque uma mexe ou interrompe ou acrescenta, né, aspectos relacionados à outra. Então, o filme esse, volto de novo ao filme, ele mostra bem isso, né, Alice? Quando o professor é afetado por aquela criança, né, e ele produz também esse afeto, a forma dessa criança perceber o mundo e perceber as relações entre o conhecimento e outras coisas, ela desabrocha. Então, a gente tem uma oportunidade que talvez seja um privilégio, né, de estar podendo afetar vidas, né, positivamente, não negativamente, positivamente, porque tem que cuidar um pouco isso, né, porque nem toda emoção é boa. Né? Nilva, eu acho que é bem importante a gente colocar, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, né, nós continuamos com a supervisão de estágio, mesmo não acontecendo o estágio. E para alguns alunos, assim, eles esperavam muito o horário da supervisão, porque era um momento que eles tinham para falar com alguém diferente. E que era, no caso, comigo, no caso, algumas experiências que eu tive agora, né? E teve um dia uma aluna chorou, ela disse, prof, eu não aguento mais. E desandou a chorar, assim, durante isso no computador, né? Do momento que ela estava vivenciando agora de tristeza, não podia sair, tem os pais idosos, tinha problema, medo de adoecer e de passar para os demais, prestes a se formar, sem poder fazer estágio, não sabendo quando é que vai ser essa formatura, um monte de coisas acontecendo. Então, e a importância de ter esse professor do outro lado, um pouco afetivo na hora, né, de poder ouvi-la nesse momento. Eu acho que nós, tanto no TCC quanto no estágio, mas muito mais nos estágios, tivemos que nos prestarmos muito a ficar atento aos afetos, né, dos nossos alunos. Pelo menos lá na psicologia, eu acho que aconteceu com a maioria dos nossos colegas também, né. Então, aquilo que o Daniel também disse no projeto, né, que te permite um encontro muito mais consistente, vamos chamar assim, muito mais duradouro com aquele aluno permanentemente, né. Bom, aí se a gente não olhar os afetos nestes contextos, gente, realmente nós temos que nos revisitar enquanto pessoas e enquanto pessoas que estão professores, né? Eu acho que tem um aspecto, né, que a Nilva estava colocando, do aumento da potência, né, quando nós juntamos esses 3 aspectos, né, mas eu acho que também a gente precisa pensar que não existe outra possibilidade no contemporâneo de nós avançarmos, né, num processo civilizatório satisfatório, né, se nós não considerarmos a inclusão de todos esses aspectos, né. Não há possibilidade mais de que a gente siga em frente, não é? Imaginando que vamos nos apoiar em uma perna só dessa tríade. Tá? A dimensão afetiva é a inclusão das pessoas, né, que falta em todos os aspectos do nosso desenvolvimento. Né? Na arquitetura e urbanismo, a gente fala muito de uma nova perspectiva que tem que entrar, que é a inclusão das pessoas nos programas, né? A gente fala muito em cidade para pessoas, né? Isso para pessoas, aquilo para pessoas, né? Isso é a dimensão, né, das pessoas que foram esquecidas, né? Todos os nossos processos de crise hoje, né, eles estão muito vinculados a esse esquecimento, né? Que é o esquecimento de si, que o Breton fala, né? Tantos outros falam, né? Mas basicamente é o esquecimento dessa dimensão do afeto, né? Aquilo que me afeta, não é? Então não é nem, eu nem vou dizer que é uma questão de ganhar potência, é uma questão de urgência e necessidade, né? E a gente viu agora, pode fazer uma experiência muito legal, né? Com essa Covid que nos jogou para trás dessas telinhas, e aí nós temos que dialogar com os alunos todos, né? Como é que a gente dialoga nessa situação de crise mesmo, né? De crise, né? Como é que a gente lida, né? Se não é resgatando as pessoas que estão dentro dos processos, né? Então, eu acho que é um momento de muitas experiências, assim, né? Mas eu acho que eu vou continuar falando da crise ainda, do problema, né? Depois a gente vai um pouquinho adiante, pronto, onde é que estão as saídas, né? Vamos ver
Tem, sim, tem, né? Onde é que elas estão, né? Mas eu vou continuar falando um pouquinho dessa dimensão da dificuldade de leitura que a gente está tendo de nós mesmos, né? Essa noção, né? Então, quando a gente quer exercer essa dimensão do afetivo, né? De nós mesmos, né? E a gente ficar sob essa autoridade, né? Que é a nossa autoridade pessoal, né? É muito difícil, porque a gente precisa estar sempre renovando recursos frente a todos os inputs externos que a gente tem hoje, né? O volume de informações de comunicação, né, nos tira dessa condição com muita facilidade, né? Todo mundo agora, nessa época de crise de Covid e quarentena, né, começou a ficar em pânico de tanta informação que passou a receber no WhatsApp, tantos links, tantas lives, tantas reuniões, né? Tu abria o celular, tu ficava com medo de tantas convocações que tu ia ter todo dia, e abria a geladeira e ia sair outra lá de dentro. Eu ainda tô, Daniel, não curei disso. Eu acho que tá todo mundo assim, não é? Enfim, então, essa condição é que nos tira muito da identidade, né? E a constituição dessa identidade é essencial para a gente viver os afetos, né? É um pouco do que o Breton fala, assim, né? Então, essa consciência de si mesmo, ela está em crise até pelos processos, né, de inputs tecnológicos que a gente tem. Então, a gente tem que crescer na dimensão da tecnologia, né? Não podemos nos apequenar em relação a todos os processos tecnológicos que estão avançando, né? Nós temos que crescer na mesma velocidade, né? E aí que está a grande crise dos nossos afetos, certo? Né? Não é fácil, né, gente? E eu vou falar ainda mais um pouquinho ainda de crise aqui, né? Mais uma chamadinha ainda do Breton, só para a gente entrar bem na crise, né? E ver onde é que a gente está, né? Eu acho que tem um aspecto que ele fala muito, né, do que é do contemporâneo, né? Porque hoje não se fala mais tanto assim de moral, né? Como se falava em outras épocas, assim, né? Felizmente, né? Vivemos uma condição de liberdades individuais a princípio que seriam maiores, né? Mas por outro lado, né? Vivemos tempos de coerções psíquicas muito fortes, né? Não temos coerções morais praticamente, né? Ou muito menos, né? Do que outras gerações antes da nossa viveram, certo? Mas as coerções psíquicas são muito grandes, então esse desafio de viver a consciência, de ser somente si mesmo, né? Quem é que se arrisca, né? Quem é que se joga nesse vazio dessa incerteza, né? Muito poucos, né? Parece coisas assim conhece aquela musiquinha que a Rita Lee cantava? Dizem que sou louco, né? E aí vai, né? Lembrem disso, né? É coisa de maluco, né? A gente conseguir se jogar, né, nessa dimensão de ter uma consciência de si mesmo e pronto, e me bastar com isso. Quem é que faz isso? Né? Então, essas coerções, elas geram uma crise no afetivo muito fortes, né? É muito grande isso, sabe? Né? Então, né? Aí, aqui a gente traz um pouquinho mais um outro carinha que está na moda hoje, né? Yuval Harari, né? Gosto muito, porque eu me adentrei nos estudos de história nos últimos anos, né? E ele é um historiador que traz um panorama, assim, né? Esse livro 21 tópicos para o século XXI, né? Ele chama muita atenção dessa questão de processo de educação, né? Ele chama muita atenção do excesso de informação, ele chama muita atenção desse universo de fake news, né? A não verdade, né? E como a gente se distrai com irrelevâncias, né? Onde é que estão as relevâncias que nos ajudam a constituir soluções para os nossos problemas, né? Nós aqui, todos professores de uma grande instituição, né? Como é que a gente discute o que é relevante mesmo, né? E não ficar nas irrelevâncias, né? É muito fácil isso acontecer, todos estamos sujeitos a essa condição, né? E aí ele fala um pouco dessa necessidade, né, de desenvolver capacidades críticas pessoais que estão relacionadas, né, a como eu sou, né, que é essa dimensão, né, de eu me reconhecer dentro de processos, né, e se a gente não fizer isso, viramos vítimas, né, muito fáceis, né,
A gente não tem assento, né? Então, a nossa condição exterior é mais forte que nós mesmos, né? E aí ficamos na mercê dessas condições, desses estímulos, né? Então, acho que é bem interessante, assim, a gente está atento a essa condição. E aí ele fala um pouquinho ali, né, do que seria o professor, né? O que é o professor hoje, né? E aí entra muito essa dimensão afetiva, né? Porque a gente, como professor, tem que traçar essa condição de extrair sentido. E extrair sentido faz parte, né, dessa outra dimensão que a gente está tentando adentrar, né? Que é essa dimensão afetiva, né? Para daí a gente conseguir constituir um quadro mais amplo dessa complexidade toda, né? É isso, professora Nilva? É isso, é bem isso, Daniel. Nessa questão da informação... Opa! Não, eu vou tirar ainda. Nessa questão, só vou fazer um parêntese aqui, nessa questão das tecnologias que invadiram o mundo, né, que invadem, eu quero dizer para vocês que quando aconteceu aqui a epidemia e a gente foi forçado a incluir ainda mais a tecnologia no nosso cotidiano, ainda mais, eu confesso para vocês todos, a Elisa, se ela está aí, ela vai entender bem o que eu estou falando agora, né, que na saúde nós teríamos problemas gravíssimos com as aulas, né, porque as pessoas tinham muita resistência a isso. Nós, lá da saúde, temos resistência a essa questão da tecnologia, porque até nem entendíamos que é o uso que você faz que define o quanto a tecnologia vai formatar a tua aula ou o inverso, né? Então, a tecnologia como meio, se ela não for colocada como fim, ela é um recurso, como tantos outros que temos à disposição. E, para nossa surpresa, lá do NAPED, né, a gente teve alguns poucos professores que tivemos que socorrer, assim, o que, né, e conversar um pouco mais de perto. E aí eu me dei conta, gente, realmente, mesmo que não queiramos, a tecnologia, ela é presente na nossa vida. E foi isso que fez os professores se adaptarem tão rapidamente, né, a essa necessidade deste momento. Porque mesmo que a gente não tenha percepção clara disso, né, a tecnologia é parte do nosso cotidiano, né, e aí a incorporação foi bem facilitada por conta disso. Então, é como se fosse uma revolução silenciosa, né, é uma revolução, mas ela é silenciosa. Eu não sei se a Elisa vai concordar com isso, né, mas aí ela pode se colocar também. Fala pra gente, Nilda. Oi, gente, desculpa, eu tô aqui escondidinha, tô fazendo outras coisas junto, assim, enquanto que eu vou escutando. Mas eu acabei de assistir em primeira mão o vídeo que a Marviva e a equipe aí editaram com narrativas dos professores e dos estudantes da área da vida, e eu ainda estou, assim, recebendo os efeitos vivendo os efeitos da emoção. Quando eu choro, me dá uma fraqueza, assim, parece que todo o meu corpo, ele relaxa. E eu quero agradecer pela emoção desses professores que se dispuseram a dar o seu depoimento sobre a superação que foi sendo construída, o modo como foram adentrando e como foram promovendo o encontro. E aí, ok, tem as tecnologias que nos ajudam, né, os dispositivos tecnológicos, mas também tem uma tecnologia educacional que oportuniza isso, que tem a ver com as pessoas que habitam a figura do professor, com as pessoas que habitam a figura dos estudantes. Então, eu e a Karen, a Marliva também, eu socializei só em off ainda, porque nós temos que fazer uma breve revisãozinha, mas está muito bonito. E eu acho que é isso. Nós temos que... o título desse evento é fantástico. Ele tem que se constituir num e-book com imagens, com o que está ocorrendo aqui. O grupo aí já está com um desafio para fazer isso, porque reverbera, né? E a palavra reverberação, ela tem uma polissemia de vozes aí enfim, que emanam e que nos conectam. Então, é um dia de gratidão. É um dia de gratidão. Estou super curiosa, Marviva, para ver os outros vídeos. E nada melhor do que termos as narrativas, e que são narrativas afetivas, por vezes são técnicas, mas
é um outro modo de expressar o vivido, né? Porque tem toda a dimensão do percebido, e tem a ver com o que você estuda, né, e a metacognição, quer dizer, parar para pensar, é tomar um distanciamento também, tem a ver com historicidade, né, Daniel, que também é a área do teu mestrado, de nós nos darmos conta de onde estamos, por onde circulamos e para onde nós vamos, contemplando, e aí tem a dimensão filosófica aqui presente também, da contemplação do que nós vivemos, e isso nos tira da condição de alienação, e nos mobiliza para continuar lutando, por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a luta. A Nilva sabe muito bem do que eu estou falando. Obrigada, gente. Obrigado, professora Nilda. Eu acho que essa percepção de nós nos sentirmos dentro do processo, né, de nós sermos partícipes, né, como indivíduos, e cada indivíduo consegue dar a sua parcela para um todo, né, que é aquilo que a gente fala lá no Nupro, né, não somos estrelas, né, mas somos constelações, né, não somos árvores, mas somos florestas, né? A gente conseguir reconhecer, mas parte dessa dimensão de nós nos reconhecermos enquanto indivíduos, primeiro. Essa dimensão, ela é um reconhecimento afetivo de nós mesmos. E aí a gente conseguir, com isso, constituir grupo, que é tão importante nesse momento, né? Sempre foi, talvez nós estejamos retomando algo que estava perdido, né? Algo que estava sufocado, por N razões, N motivos, né? Achávamos nós também que não poderíamos parar, né? Agora estamos todos parados, né? Claro, trabalhando muito, né? Mas em outra dimensão do movimento, limitados, né? O que nos dá uma condição também de reflexão diferenciada, né? O que é muito bom, né? Então, são as oportunidades, né, que surgem. E aí eu acho que eu vou colocar alguma coisa das oportunidades, né, Nilva? Isso. Para a gente não ficar falando só de crise, né? Senão o pessoal vai sair triste da live, não senão eles vão ficar falando mal da nossa live depois. Assim. Que a gente os profetas do Apocalipse, né? Então, né, a gente também pode lembrar, né, que existem alguns roteirinhos, né? Isso aqui, de uma certa maneira, se amarra, né, nessa dimensão de um roteiro para o reconhecimento, né, de nós, né, na ação, certo? Está pautado nessas dimensões de aprendizado. Não sei, Nilva, se queres falar das 4 dimensões. Essas dimensões, elas foram trazidas no relatório da Unesco, pela Delors, que coloca que os 4 pilares da educação do futuro, no caso, é um trabalho do século passado, se referindo a este século, e ela apresenta esses 4 pilares, né, que é aprender a ser, a conhecer, a fazer e a conviver. Tem tudo a ver com as dimensões que a gente está estudando até agora. Claro que quando eles pensaram isso, né, Elisa, eles não tinham clara a invasão da tecnologia, que é uma das questões que o Daniel trouxe aqui no início da contextualização da nossa live, tão presente. Eles até previam isso, mas eles certamente não dimensionaram que seria nessa escala, nessa velocidade, e aumentada muito com a epidemia agora do Covid, né, acelerada muito com a epidemia do Covid. Mas, na verdade, o que eles estão dizendo aqui, vejam, o Daniel e mesmo o Vallon, que eu falei antes, na questão das emoções, eles são estudiosos do século passado. O Vallon, lá da década de 60, iniciou seus estudos da emoção, né, Silvana e Alice. E parece, então, que a gente, já um estudo do século passado, então ele está presente no cotidiano. Ele não está, tanto que nós tivemos que colocá-lo como um dos pilares da educação do futuro, né, porque certamente já se via, já se percebia que nós estávamos valorizando muito mais alguns desses domínios em relação aos outros. Mas ele está na base, e, como a gente falou, uma base interrelacionada, e são fundamentais para que a gente possa realmente melhorar os processos de ensino-aprendizagem, mas não só eles, né, o nosso processo de viver em sociedade com outras pessoas, em tantos outros contextos pelos quais a gente passa.
Então, são dimensões que, para mim, elas são pilares que, para mim, são incontestáveis, né? E o aprender a ser tem tudo a ver com a questão das emoções, da afetividade e etc., das relações humanas, né? Conhecer, a gente já falou muito, conviver tem tudo a ver com essa dimensão também da afetividade e o fazer, né? Então, se nós formos olhar aqui, eles estão dando ênfase maior, né, em dois desses pilares, a questão afetiva, né, que está presente em qualquer relação interpessoal e também está presente em qualquer ser que queira aprender a ser, né, ser enquanto organismo, né, em relação com outros organismos vivos. Então, eu acho fantástico, assim, eu acho que ele diz tudo, né, e mostra pra gente que aquilo que a gente pensa que sabe, a gente ainda não sabe o suficiente. E isso aqui são todas as dimensões atitudinais, né, gente? Quer dizer, essa relação com esses 4 aspectos, né, apontam para nós possibilidades, né, que elas não acontecem se a gente não conseguir desenvolver minimamente a nossa percepção do afetivo, né, a nossa percepção de ser dentro de um complexo, né, pois sem isso eu não consigo trabalhar em rede, não vou conseguir trabalhar em equipes, né, ou buscar soluções e construir soluções de problemas, etc., né, todos esses aspectos, né, eles têm um ponto de partida, né, que é parte de um pressuposto mínimo e básico desse reconhecimento de ser, né, que está na dimensão do afetivo, né. Professora Nilda, isso aqui está dentro do projeto UX Atitudes, depois vai sair ainda. Estás com o microfone fechado. Eu até ia escrever para não atrapalhar vocês, mas vem mais projetos pela frente, isso é uma coisa incrível. Tudo isso nós estamos vivendo, esses professores não param de criar, entusiasmam, estão sempre produzindo. Eu acho que a palavra criação aqui, ela é incrível, então, gratidão por vocês. Mas essa dimensão é essencial, né, de que a gente consiga trabalhar atitudinalmente, né, a nossa construção de conhecimento, né, englobando todos os aspectos, né, do cognitivo, afetivo, psicomotor e desenvolvendo atitudes, né, em relação a abordagens de conhecimento, né. Isso aqui está lá no nosso contrato com os finlandeses, né, essa dimensão aqui. Aline, queria falar. Isso. Quando o Daniel falou, né, que o profeta da desgraça e do apocalipse, eu fiquei pensando, né, que o sociólogo, geralmente, ele é o arauto da desgraça, né, que ele só problematiza, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e aí eu vou contar um caso que aconteceu esse semestre, e depois vou problematizar. Porque sempre que a gente fala, né, e num contexto de um país tão desigual quanto o Brasil, essas questões sobre a possibilidade, né, da tecnologia democratizar o acesso é um debate, né? Eu venho de uma universidade pública, né, na minha formação, então sempre foi essa questão e está sendo pautado agora pelas universidades públicas. E isso também, né, de como o acesso pode, de fato, ser democratizado. E daí eu fiquei pensando, né, que sempre que se fala das tecnologias, a gente vai falar primeiro nessa possibilidade de inclusão. É importante que a gente pontue, né, também o outro lado, a exclusão, mas durante o semestre surgiu aí uma oportunidade para mim e que eu acho que está mais dizendo respeito a essa ideia da inclusão. Eu ministro disciplinas no direito e um grupo de meninas entrou em contato comigo, perguntando, dizendo que elas queriam criar um grupo de estudo sobre teorias feministas, se eu podia coordenar. E eu trabalho desde 2006, o meu tema de pesquisa e também de atuação prática e militante é a questão dos refugiados aqui no Brasil. E trabalhei muito tempo para a Agência da ONU para Refugiados antes de ser professora. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu defendi minha tese de doutorado em janeiro, né? Eu estava até também procurando um outro tema aí para aprofundar, e daí conversando com as meninas, eu disse, eu vou estudar e a gente vai construir isso. E aí, nessa oportunidade da aula online, né, e dos encontros em grupo online, que eu enxerguei também que eu não teria como dar conta
de um grupo, né, de meninas acadêmicas do direito de diversos campi da UX, se fosse no presencial. Porque isso muitas vezes inviabilizaria, né? Como é que eu só ia me centrar em Caxias? E aí, né? E aí eu estou trabalhando com meninas de Vacaria, de Canela, do CAI, e a gente, inclusive, a gente está compondo aí um projeto para a gente ampliar para outras áreas de conhecimento, tem o pessoal da psicologia, a professora Ana Camardello também, do Serviço Social, está junto conosco. Então, é isso, sabe? Ele oportunizou a inclusão. E a inclusão dentro da universidade, porque também tem essa discussão dentro da UX, né? Muitas vezes os estudantes de outros campi, eles se sentem, né? Muitas vezes, não consigo participar porque eu não estou em Caxias. E eu acho que isso está sendo um ensinamento, assim, eu estou aprendendo a ver, não, nossa, esse é um caminho que inclui. E aí, eu acho que isso também tem muito a ver com uma fala, né, do Daniel, quando ele fala sobre o exercício da presença, né, da gente poder, nesse momento, exercitar presença. E, para mim, tem sido o grande ensinamento desse momento de pandemia, né, para mim, se eu tenho uma frase que está determinando esse meu momento, eu faço parte. E se eu estou aqui, né, nesse momento eu estou presente aqui, e eu tento exercitar presença, né, nos diferentes espaços que eu ocupo. E que isso também tem tudo a ver com dessa nossa ressignificação sobre o que é a espiritualidade, que o Daniel também trouxe. Que espiritualidade não é doutrinação, não é necessariamente isso, pode ser, então, essa nossa conexão, que é uma conexão que vai aparecer também lá no filme, né, das Estrelas, que é um filme indiano, então, que é o Oriente com uma outra forma de enxergar também a espiritualidade e de uma outra forma de se constituir enquanto indivíduo, que eu acho que isso está tudo bem interligado, assim. Essas são as reverberações que me vieram aí do debate. Foste afetada, e afetada pessoas de muitos lugares, que bom. Sim, exato. Mas sabe, Aline, eu me lembrei agora de um outro antropólogo, né? Eu sou arquiteto que eu fico dando pitaco em tudo que é buraco, assim, né? Maravilhoso. Eu me lembro do Latour. O Latour ele faz aquela crítica do que é, por que não somos modernos, afinal, né? Eu acho ótimo, e é a minha área de estudo, assim, né? Porque eu sou um ferrenho defensor do modernismo na arquitetura, e não só, né, no posicionamento do homem contemporâneo, né? E o Latour fala uma coisa que é muito legal sobre essa questão da revisão da espiritualidade, no sentido de que nós vivemos um período de um Deus suprimido, né? Quer dizer, nós alijamos ele em algum momento, né? E isso nos afasta, inclusive, dos nossos afetos, ou das incertezas, né? De tudo aquilo que está na VUCA, lá na frente, né? Que eu vou falar, não é? Aquilo tudo para nós é muito difícil. Talvez para outros homens em outras épocas fosse mais fácil, né? Porque eles até rezavam e adoravam algum santo, qualquer coisa, e jogavam para o santo resolver, não é? Mas nós suprimimos essa condição, não é? E o Latour fala muito disso, eu acho uma abordagem muito bacana, né? Como é que a gente constitui essa nova espiritualidade para nós hoje, né? O que significa isso? Está muito nessa dimensão de a gente reconhecer, em primeiro lugar, né, a nós mesmos, né? Reconhecer a dimensão dos afetos, constituir os valores humanistas, né, reconstituir, e assim vai, não é? Mas, enfim, né, desafios um atrás do outro, mas todos muito bons, né? Aqui tem mais um pouquinho de roteirinho, né? Já que a gente gosta de roteirinho, né? O que a gente pode fazer? Como é que eu faço? Onde é que eu começo? Algumas coisas assim, né? Isso também está todo no nosso material lá dos finlandeses, né, que a gente tem na UX, né, e isso aqui são mais alguns caminhos, né, de como é que a gente trabalha, né, e oportuniza essa outra dimensão, né. Então, são todas dimensões do afetivo, não é, que nós precisamos nos reconhecer dentro, não é, para que a gente possa agir, não é, com a nossa inteligência emocional, ela venha, não é, fazer parte, não é, que nós nos relacionemos com empatia, compartilhamento, não é, com o outro, não é, a capacidade de experimentação, de arriscar, não é,
transparência, não é? Parecem valores, né, e atitudes, e se a gente às vezes vai olhar, parece tão óbvio que tenha que fazer parte, né, mas em muitas das nossas constituições de trabalho, de conhecimento, elas pouco espaço têm, ou nós não criamos, né, nós não oportunizamos essa condição, né, então, eles vão ali, colaboração, comunidade, mindfulness, se eu olho isso, né, então até me assusto, né, isso são roteiros de educação, né, para hoje, né, acho isso fantástico, e ali eu vou de novo te puxar, Aline, porque tu estava falando de presença, né, e o mindfulness é isso, né, a gente exercitar essa condição de aqui e agora, né, e nesse momento de pandemia, de fato, essa condição de conseguir constituir a presença no meio de agendas tão pesadas assim, não é? Eu também comecei a fazer um exercício muito forte nessa dimensão, peraí, é aqui e agora, depois vem a outra coisa, sabe? Agora eu estou aqui, tá? Agora eu estou aqui com vocês, ó, tem 16 pessoas nessa sala, não tem mais ninguém no meu mundo. Mas esse é o Daniel antes da pandemia, porque ele puxa nós lá no Pro o tempo inteiro para isso, né? O Daniel diz, olha, aqui, vamos largar o celular, vamos largar o computador e vamos estar aqui. É então, verdade. Eu quero dizer que não é uma questão de preparo para hoje, isso é o Daniel presente. Ele se manifesta assim nas coisas que ele faz, né? Vamos fechar esse notebook aí, gente, nós estamos de reunião. Vamos estar uns com os outros, né? Todo então, mundo com os notes abertos, com os celulares respondendo não sei o que tudo, né? Mas essa noção é uma noção urgente, né? Ela é importante, né? Porque só existe um momento na vida, não existe outro, e o momento da vida é o presente, não tem, né? Mas a gente tem dificuldade de reconhecer isso por todas essas invasões ali que o Yuval estava falando na página anterior, né? Esse bombardeamento, né, de informações até muitas vezes supérfluas, né? Que nós somos sujeitos, né? Então é um pouco disso. Então, esses gráficos, eles são assim, oportunidade, né, para não falar que a gente é profeta do apocalipse, né, Nilva? É isso mesmo. Então, Nilva, fala das grandes oportunidades agora. É que aqui é um fechamento, assim, que a gente fez uma síntese, né, e aí nos baseamos no Flávio Rodrigues Campos e no Paulo, que falam um pouquinho da educação presente e do futuro. Eu achei muito legal algumas coisas que eles colocaram e que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo. Mas eu vou me ater a duas coisas, depois eu deixo para o Daniel, né, concluir. As duas coisas é essa, né, da necessidade de fazer uma definição clara do papel da tecnologia, né, e como eu falava antes, né, Elisa, o Covid veio para acelerar esse processo, então acho que construímos outros patamares de relação com a tecnologia, e isso é muito bom, porque aí vai nos permitir fazer uma coisa que está aqui no fundo, que se chama formação de professores, olha, a qualificação da formação de professores. Então, quem está discutindo a questão da escola, a escola daqui para frente, né, essas duas coisas aparecem fortemente. E na formação de professores, eu vou pegar as palavras que me afetaram, uma delas vem lá do Paulo Freire ainda, com seus desdobramentos, mas eu resumo no seguinte, formação, é necessário que as escolas façam de formação de professores, e os programas de formação de professores façam uma formação afetiva do professor. Então, na medida, acho que isso é muito legal para nós que somos do NUPRO também, né? Na medida em que nós estamos superando a questão do papel da tecnologia, eu acho que nós vamos abrir espaço para discutir mais e desenvolver ações que possam realmente trabalhar com a formação afetiva do professor. Eles falam numa escola formadora da construção da afetividade. Olha que coisa mais linda, né? Isso assim, me tocou muito. Uma escola que possa fazer comunhão de sensibilidades. É um outro patamar, né? É um outro olhar, é uma outra dimensão. E que possa também construir o mundo afetivo dos educandos, sejam eles em qualquer nível, né? Que
ou na escola primária, ou na secundária, ou na terciária. Então, me parece que, de novo, né, nós voltamos para a questão da base da amorosidade, da colaboração. Lá na minha dissertação, na minha tese de doutorado, né, foi no ano de 2002, gente, passou um monte de tempo, eu falava naquela época, e eles acharam aquilo uma inovação, o pessoal que estava na minha banca, né, de construir ambientes colaborativos de aprendizagem. E eu acho que agora nós estamos criando espaço para que essa colaboração realmente aconteça. No campo da saúde, por exemplo, só para ilustrar, a interprofissionalidade, ela é uma diretriz de formação dos profissionais da área da saúde, né? Entendendo que nós nos completamos uns com os outros, e que ninguém é sozinho no mundo, e que ninguém constrói solução aos problemas tão complexos isoladamente, né? Então, me parece que isso veio para ficar, e isso tem que estar impregnado na universidade para que a gente possa realmente fortalecer essa dimensão da afetividade nas nossas relações profissionais e humanas. Vai, Daniel. Nilva, eu acho, desculpa interromper, eu acho fundamental essa questão da afetividade, porque o que a gente vê nesse período da pandemia, né, antes tu falaste das tecnologias, sim, a tecnologia nos permite estar em muitos lugares ao mesmo tempo, né, ela nos facilita, né, ao mesmo tempo que a tecnologia hoje, ela inclui, ela também exclui muitos, né, isso a gente também tem que ver, que é uma dimensão que é bem complexo isso, que a gente vê nas escolas, e mesmo na universidade, né, às vezes a gente tem um contexto muito confortável, né, para se trabalhar no digital, mas não são todos que têm a mesma realidade. Eu não vou entrar nesses aspectos, mas é importante entender que ela pode incluir, sim, mas ela também pode excluir. Isso é difícil. Mas essa questão afetiva que vocês colocam, até na nossa formação como professores, eu acho que isso é muito importante, porque agora, nesse período que a gente vê que os alunos realmente sentem falta, eu converso muito com meus alunos sobre essas questões, né? Como é que eles estão se sentindo? Eu sempre começo a aula conversando com eles. Como é que eles estão se sentindo? Como é que foi essa semana? Se eles estão trabalhando em casa, já voltaram a trabalhar, né? Sentir como que está o aspecto afetivo, né, o aspecto psicológico deles naquele momento. E eles sempre me colocam que, não, prof, a gente consegue toda a parte de... os professores estão usando muito bem as tecnologias, né? Os conteúdos, eles têm poucas perdas de conteúdo, né, até pela formação que os nossos professores têm, né, e o esforço todos que eles fazem. Mas eles sentem muita falta da presença física, eles sentem falta de estar na UC, sentem falta de encontrar os colegas, e em alguns aspectos eles disseram, mas prof, parece, dependendo da turma que eles estão, eles se sentem presentes, dependendo de como a gente se relaciona com eles no digital também, né, eles sentem essa questão afetiva, nunca é igual ao presencial, mas eles sentem também. Claro. Né? Então, é um aspecto que é bastante importante, que a gente discuta, que a gente entenda, né, porque eu acho que é fundamental a afetividade, como eu coloquei ali no chat, para a gente trabalhar em equipe, trabalhar em colaboração, né, para a gente ter aspectos relacionados à confiança, e isso a gente só desenvolve no presencial, isso vem do presencial para o digital. No digital a gente consegue, né, manter, mas criar esse vínculo, essa afetividade, é difícil criar isso no digital, como a gente cria no presencial. Antes de passar para sei que nós estamos concluindo o tempo, eu me lembrei de uma coisa, Elisa, que eu acho que é legal, que nós temos um estudioso no campo da saúde, se chama Emerson Merri, e ele trabalha a questão das tecnologias em saúde. Daí ele diz que uma tecnologia ela pode ser dura, e nós normalmente só olhamos para a tecnologia dura, né? É aquela tecnologia que a gente pega, que apalpa, que enxerga, que faz coisas, que faz exames, enfim. E não olhamos para as tecnologias leves. Então ele diz assim, uma tecnologia de abordagem humana, ela é uma tecnologia, só que ela é uma tecnologia que ele designa como leve, né? Uma tecnologia educacional, ela é uma tecnologia leve.
E aí ele fala que nós podemos trabalhar com as tecnologias leveduras, que não é uma levedura, tá? É leveduras, e duras leves. E ele diz que se nós não policiarmos um pouquinho a nós mesmos, a gente transforma uma tecnologia leve numa tecnologia dura, mas a gente também pode pegar uma tecnologia dura e torná-la leve. Uhum. Então, eu acho que essa é uma metáfora que ilustra bem esse momento final que a gente está vivendo, né? E aquilo que você falou. Então, mesmo aqui, eu sei que a afetividade se constrói muito mais no tato, no contato, na visão, no cheiro, né? Como a gente sente falta de cheiro, pessoal, nesse isolamento, né? Mas também se pode transformar uma tecnologia dura como esta, né? Em algo que seja dura leve, pelo menos. Eu acho muito bom que a professora Niva tenha colocado isso, porque quando a Elisa colocou, né, eu estava querendo logo replicar, assim, tá? Porque Elisa, apesar de ser a nossa apologista de bandeira da tecnologia, né, essa constituição que está dentro do Sinted, né, ela faz com que todo mundo trame junto, né, é uma trama só, né. Mas eu queria ainda provocar um desafio, porque, na verdade, de fato, a gente agora está vivendo muito, né, os nossos afetos em sala de aula por experiências que foram não tecnológicas ou não vinculadas a essa plataforma que a gente está usando aqui nesse momento, né? Então, a gente se sustenta muito pelo que aconteceu antes, né? Mas eu acho que o grande desafio também é pensarmos como é que nós vamos usar essas plataformas, né, na constituição de novos afetos, né, porque eles têm que fazer parte de tudo, e essas plataformas, elas vão entrar, não é, com cada vez mais força, né, como é que nós nos comportaremos, né, utilizando toda essa parafernália, né, tecnológica, e nos mantermos na dimensão humana, constituindo os nossos afetos, né? Então, ali que está um desafio muito grande, sabe? Né? Nós temos que usar a tecnologia, sim, né? Nós temos que imaginar que ela tenha possibilidades, né, que nos possibilitem ir além dela própria, não é? E não imaginar que nós seremos servos, né? Como fala lá o Yuval, que gosta de usar esse termo, eu estou me apropriando dele, né? Nós seremos servos dele, não é? Ou nós vamos servi-la, né? Então, a gente tem que imaginar que sim, né? Vamos lá, né? Mas, enfim, gente, eu acho que a gente sempre queria fazer com que os nossos tempos aqui funcionassem, né? E que a gente já está agora no final, né? Para terminar 18h05, já é 18h08, porque alguns profs têm aulas 18h10, né? Então, acho que a gente vai ficando nos agradecimentos para tentarmos nos manter dentro da formatação que a gente programou, né? Agradecimentos a todas agora. O professor Rafa, que estava aqui me acompanhando lá da arquitetura, já se foi também, ele tinha aula, né? Tinha orientação. Agradecimentos à companhia, às falas, e que isso possa reverberar, né, gente? A ideia é essa. Tá ali a programação ainda, né? Nós temos 2 ainda eventos, um no dia 10 e outro no dia 21, né? Que estão aqui na nossa programação, vocês devem estar recebendo as divulgações, tá? E que a gente possa manter essas reverberações com cada vez mais gente participando, né? E professores trazendo temas de interesse para todos nós, que a gente use isso como um espaço de manobra, né, das nossas reinvenções todas, né. Obrigado, gente. Muito obrigada. Adorei. Nós que agradecemos. Eu gostei muito, Nilva, mas eu sou aquelas pessoas que preferem transformar uma tecnologia dura em algo leve. Leve, eu também. Para mim, eu encaro dessa forma. Lado, nós estamos indo contra aquilo que nós falamos aqui, né? Sabe, na nossa área tem muito disso, né? Você está na relação com a pessoa e você consegue fazer daquela relação uma coisa muito dura. Mas na sala de aula também, né? Também acontece. Também, mas vamos lá. Foi muito bom, Nilva, Daniel, obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Ana, tu disponibiliza o link da gravação depois? Sim, senhor, pode deixar. Assim que
fecharmos aqui, já, ele demora um pouquinho para gerar, mas depois já passa. Sim, depois compartilha. Obrigado. Sim, senhora. Imagina que eu agradeço. Oi, André. Obrigada, colega. Oi, Andréia. Excelente. Tudo bem? Me senti afetada pelos afetos, sentimentos. Tantos abraços. Estar com vocês. Eu queria tanto ter te ouvido. A Valquíria está aí, também não disse oi para ela. Marcelo, beijo. Mas a gente também deixa ter ouvido no dia da banca da Flávia, mas eu pude assistir só a apresentação da Flávia. Queria muito ter te ouvido. Ai, obrigada, Nivo. Mas sabe que às vezes não dá tempo, como vocês estavam falando, né? Nós estamos afetados por várias dimensões ao mesmo tempo. Mas sentimos esse apoio de vocês, mesmo que seja distante. É muito bom vê-los, ouvi-los, enfim, estarmos juntos, né? Gente, eu adorei também, ó. Foi show de bola, viu? Vocês coração juntos, assim, imbatíveis. Ah, sim. Eu achamos uma nova... O Daniel me provocou o tempo inteiro. Dani sendo Dani. Amém. É isso aí. Lembrei dos nossos gente, encontros. Tô de saída. Um beijão para vocês. Obrigado, pessoal. Saudades. Obrigado pela companhia, pelos incentivos, pelas provocações. Abraços, colegas. E lá vamos nós, né? Vamos. Também estou comentando. Tchau. Obrigado, Nilva, pela companhia, pela parceria. Eu é que agradeço, né? Você foi 10. Tá? Tchau, tchau.